Como é que a gente pode criar esse mapa na prática? Inicialmente, a gente precisa entender quais são os objetivos. Então, como eu comentei, às vezes, cada um daqueles grupos que a gente mapeou tem objetivos distintos. Por isso é importante a gente ir na ordem, a gente mapear primeiro os nossos grupos, as nossas personas, depois a gente, para cada persona, entender os objetivos dessa persona referente ao plano de saúde, e depois a gente definir os cenários. Então, quais são os cenários de atendimento desses beneficiários. Dentro de cada objetivo, a gente precisa criar ações ou atividades que serão realizadas para cumpri-lo. Então, se eu quero fazer um exame preventivo, qual que é a primeira ação que eu vou realizar? Qual que é a primeira atividade? Qual que é o gatilho para eu realizar aquela atividade? Alguma campanha da operadora ou não? Então, entender também quais são as ações, as atividades e os gatilhos que vão iniciar aquelas ações. E aqui é muito importante, como a Grazi falou, colocar o cliente no centro. A gente não pode dizer, eu vou mapear, então, um processo que um beneficiário vai ter dentro da minha Unimed, para fazer um exame preventivo. Não, eu preciso entender, me colocar no lugar do beneficiário. Se eu pegar minha carteirinha agora e querer fazer um exame preventivo, o que eu vou fazer? Quais são as jornadas possíveis que eu vou ter no meu plano de saúde? E aqui é bastante importante para a gente também descrever os momentos de interação do cliente com a Unimed dentro daquela jornada. Então, qual que é o canal utilizado e com quem ela acontece? É importante porque eu posso, por exemplo, iniciar um atendimento via telefone, depois eu preciso autorizar uma guia, então eu preciso pegar uma guia, às vezes ir na Unimed, autorizar presencialmente, ou começar a conversar pelo WhatsApp, depois eu vou precisar ir ser atendido presencialmente lá na unidade. Então, quais são as interações que eu estou tendo e por quais canais que eu estou tendo? Isso é muito importante para a gente entender experiências desconectadas. Então, tente entender o beneficiário, o que ele está pensando e sentindo durante essa jornada. Então, o que eu estou pensando quando eu quando eu vou solicitar uma autorização? Qual é o meu sentimento em relação àquele processo de solicitação de autorização? E não ao processo em todo, mas a cada etapa daquela jornada, eu preciso mapear um sentimento. A gente vai ver ferramentas também. Com o mapa, a gente pode ter noção sobre a experiência do beneficiário de fato, dentro de cada um dos cenários, e a gente consegue entender inconsistência ou experiências desconectadas dentro dessa jornada. Então, como eu comentei, ele pode iniciar dentro de um canal, ir para outro canal, e a gente pode entender que a experiência está desconectada, a gente precisa unir isso e dar uma melhor experiência, uma experiência conectada para o meu beneficiário, em relação ao momento de interação com a minha Unimed. Também é possível ter mais clareza em relação a sentimentos e emoções, cada etapa do processo, podendo criar as ações aí de relacionamento e assistência específicas que a gente já comentou, para quando o beneficiário está muito vulnerável, quando o beneficiário está com um sentimento negativo, a gente possa dizer, não, a gente é a Unimed, a gente é seu plano de saúde, a gente é confiável, a gente está aqui, está tendo uma atenção em relação a cuidar de você, a cuidar de uma vida. É interessante criarmos também pesquisa com os clientes para identificar esses pontos. Não teremos todas essas informações mapeadas no nosso banco de dados, estruturar isso aqui e conseguir montar nosso mapa ali feliz dentro de uma planilha de Excel. É importante a gente ir e fazer pesquisas com os nossos clientes de fato, enviar formulários, dentro das jornadas dele mesmo, nossa operadora possa estar ali presente, entendendo os sentimentos e mapeando isso, a gente que presta o serviço, a operadora, a sua Unimed que presta o serviço. Então, é necessário também criar essa empatia durante a jornada para que a gente comece a mapear isso. Algumas ferramentas para realizar esse mapeamento. Primeiro, a Customer Touchpoint Map. Essa é uma ferramenta relativamente simples, onde a gente basicamente vai colocar as ações de ponto de contato que o beneficiário vai ter com a nossa operadora. Então, eu vou ter um ponto de contato, que é o touchpoint aqui, e dentro desse ponto eu vou colocar quais times estão envolvidos, ou quais personas também, quais pontos o beneficiário está envolvido, e quais pontos times diferentes da minha operadora estão envolvidos, e eu vou colocar aqui quais são os ganhos e quais são as dores dentro daquele ponto de contato, dentro daquela atividade, daquela ação. Então, aqui eu já consigo ter uma visão de qual que é a jornada, né, dentro dessa interação do beneficiário com a minha Unimed, quais são os ganhos, quais são as dores, e eu posso ir trabalhando para ter mais ganhos do que dores, ou pelo menos amenizar as dores que eu tenho dentro dessa jornada. Uma ferramenta mais completa é o Customer Journey Map, que daí seria
a jornada do cliente mesmo, mapa de jornada de cliente. Aqui a gente vai ter todos os passos da jornada, então quais são as ações, todas as ações dentro daquele passo, então as atividades que eu vou fazendo, qual que é a ação que eu vou tendo com aquela atividade, os ganhos e as dores, as necessidades que eu vou ter aqui dentro dessa jornada, todos os pontos de contato, novamente, pontos de interação, como é que eu interajo com o beneficiário dentro daquela ação, daquela atividade. Os sentimentos, inclusive, a gente pode aqui representar os sentimentos pelos próprios emotions, onde eu posso colocar aqui uma carinha feliz, uma carinha de triste, uma carinha de cabeça explodindo, porque eu não esperava aquilo, uma carinha de comemoração, porque meu tratamento foi bem realizado. Então, eu coloco as emoções, e dentro dessas emoções, dentro desses sentimentos, eu consigo tratar também as ações. Mais embaixo, eu consigo colocar oportunidades, então, quais são as oportunidades que eu tenho dentro desse passo aqui, né, dessa etapa da minha jornada, e quem que é o dono desse processo. Então, pode ser um setor de uma Unimed, pode ser um guardião que está ali, de fato, olhando para aquela etapa da jornada do beneficiário e fazendo com que ela seja a melhor possível. É importante a gente definir isso, também o dono, para que a gente tenha pessoas focadas em olhar para aquela etapa, mas também enxergando o todo, porque senão a gente vai novamente entrar num quesito de experiência desconectada. E além disso, como a gente já conversou, calce os sapatos ali dos seus beneficiários, né, tem empatia, que a gente pode utilizar também esse mapa de empatia para entender o que os nossos clientes pensam, o que eles sentem, o que eles escutam, falam, faz, o que eles veem, quais são as dores e ganhos. Então, dentro daquele contexto, a gente tem uma empatia dentro desse mapa também para entender novamente os sentimentos daquele beneficiário dentro da etapa da jornada. Então, tem bastante ferramentas aqui que podem ser utilizadas para realizar esse mapeamento.